Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês várias configurações que vocês devem mudar no iPhone. Elas podem melhorar a experiência do usuário, privacidade e muito mais. Esse vídeo é patrocinado pelo PDF Element da Wondershare, que é uma alternativa ao Adobe Acrobat e uma ótima opção para quem usa muitos arquivos em PDF, já que você pode criar, editar, abrir, colaborar e converter PDFs. Confira o link aqui na descrição. Começando, o primeiro ajuste tem a ver com a Siri. Clique em Ajustes, Acessibilidade, Siri e escolha essa opção aqui para sempre ouvir para Siri. Assim, mesmo quando a tela do seu iPhone estiver virada para baixo ou coberta, por exemplo, no seu bolso, você pode falar Siri que ela vai ser habilitada. Agora, outra configuração muito útil tem a ver com o iTunes Store e App Store. Volta aqui para os seus ajustes principais, clique em iTunes e App Store e desabilite essa opção aqui de classificações e avaliações. Desabilitando essa opção, você não permite que aplicativos peçam o seu feedback quando você está usando esse determinado aplicativo. Então você não corre o risco de estar no meio ali fazendo alguma coisa no seu aplicativo e aparecer aquela mensagem para você dar estrelas para o app. Então facilita muito a vida e incomoda menos também. Eu também recomendo que vocês desabilitem os downloads automáticos de músicas, aplicativos, livros e audiolivros. Essa opção é muito boa de desabilitar porque, por exemplo, às vezes você tem um aplicativo aqui no iPhone e você também tem um iPad, mas você não quer que esse aplicativo seja automaticamente baixado no iPad porque você só usa no iPhone. Se essa função aqui estiver habilitada, todo aplicativo que você baixar no iPhone e também estiver disponível para o iPad, ele vai ser baixado automaticamente lá e vai estar usando a sua memória do iPad também. Então, desabilite essas três opções aqui de cima. Eu deixo habilitada a função de atualizações de aplicativos porque aqui eu já acho bem útil e acho que é sempre bom ter os aplicativos todos atualizados automaticamente. Agora, vai em Ajustes, Telefone e clique para silenciar desconhecidos. Essa é uma ótima opção para você não receber ligações spam, aquelas ligações de propaganda, por exemplo. No caso, se vocês lerem essa explicaçãozinha aqui de baixo, vocês vão ver que as ligações de números desconhecidos são silenciadas, enviadas ao voicemail e exibidas na lista de recentes. Então você continua vendo quem te ligou. As ligações recebidas continuarão a tocar para as pessoas dos seus contatos, ligações efetuadas recentemente e sugestões da Siri. Então, se por acaso você fez uma ligação recentemente para um número que você não tem nos seus contatos, essa ligação ainda vai tocar no seu celular. Mas caso seja um número que nunca te ligou, por exemplo, já não vai tocar. Eu uso muito essa opção e acho muito útil porque aqui nos Estados Unidos a gente recebe muita ligação de propaganda de vários lugares diferentes. Porém, caso você pense que você é uma pessoa que recebe muita ligação de chamadas de pessoas que você não tem o contato salvo no seu celular, talvez essa não seja a melhor opção para você, já que você pode sim perder algumas chamadas. Mas se você realmente só está evitando receber ligações de pessoas que você não conhece, evitando essas chamadas indesejadas, eu super recomendo habilitar essa opção. Agora uma pausa para falar um pouquinho sobre o patrocinador do vídeo de hoje, o PDF Element da Wondershare. Começando pela interface, o PDF Element é bem intuitivo, tem um menu no canto esquerdo com ferramentas para criar ou editar o texto, grifar, adicionar elementos, gráficos e clicando em cada um deles você tem acesso a um submenu bem completo. O que eu mais gostei foi a facilidade de editar um documento. Como vocês sabem, a gente não consegue editar um PDF da mesma maneira que um arquivo Word ou Pages, mas com o PDF Element isso é possível e bem fácil. Caso você queira editar um texto em um PDF, você pode somente clicar no botão de texto e mover o seu cursor para cima de um texto no seu arquivo. Depois, é só clicar 2 vezes na parte desejada para começar a editar. Ele já identifica fonte, tamanho, tudinho para você, então é só deletar e digitar o que quiser da mesma maneira que você faria com qualquer outro tipo de arquivo. Sem contar que existem inúmeras opções para grifar e marcar os textos. Você também pode adicionar assinatura e proteger a sua informação caso seja necessário usando esse programa. Os valores do PDF Element variam de acordo com a versão e tipo de assinatura que você escolher, mas você pode conferir todas elas clicando no link aqui da descrição. Esse é um aplicativo super completo e uma ótima opção para quem precisa de um editor de PDFs.
Muito obrigada ao time da Wondershare por patrocinar o vídeo de hoje. Agora, uma configuração muito útil para quem sempre tem muitas abas abertas no Safari é a opção de fechar abas automaticamente. Então, volte nos ajustes, vá em Safari e clique na opção de fechar abas. Aqui você vai ver que você pode deixar para fechar sempre manualmente após um dia, após uma semana e após um mês. Então, se você é como eu e sempre tem milhões de janelas abertas, eu te aconselho a deixar após um mês. Por que não um dia ou uma semana? Porque vai que você tá ali pesquisando alguma coisa e depois passa uns dias e você quer voltar para essa página que você tinha aberta, né? Então, deixa após um mês, porque realmente, se você não abriu aquela página do Safari faz um mês, é porque você não vai precisar. Então, essa é uma configuração muito útil. E um ajuste mais relacionado à saúde é para você ver os níveis dos seus fones de ouvido. Então, vamos em ajustes para vocês entenderem um pouco melhor o que eu tô falando. Privacidade e saúde. Clique em níveis dos fones de ouvido e deixa essas duas opções habilitadas. Com a primeira opção habilitada, o dispositivo, no caso seu iPhone, não vai gravar ou salvar nenhum som para medir os níveis de áudio. No caso, o app Saúde vai medir a exposição ao áudio através dos dispositivos AirPods da Apple e Marinas AirPods Pro, no caso, os meus AirPods, que eu sempre uso com esse aparelho aqui. E nessa segunda opção, habilitando incluir outros, o app Saúde pode estimar os níveis de áudio de dispositivos onde um nível de som real não pode ser determinado. Essas estimativas são baseadas no nível de volume do iPhone. Então, isso inclui caixinhas de som que estão ligadas no seu iPhone, por exemplo. No caso aqui, eu até tenho a caixinha de som que eu uso também com o meu iPhone. Então, agora, a gente pode abrir o aplicativo Saúde para vocês verem um pouquinho melhor o que eu tô falando. Então, vamos sair aqui do ajustes, procurar o aplicativo Saúde, abra o aplicativo Saúde, clique na opção Explorar e Audição. Aqui você pode ver os níveis dos fones de ouvido e vocês podem ver que o meu tá dizendo ok, ou seja, eu não tô escutando música muito alto, por exemplo, no meu fone de ouvido. Inclusive, o app te mostra aqui em decibéis como que está sendo a sua exposição. No meu caso, está 69 decibéis. E aqui tem uma explicaçãozinha também, caso vocês queiram entender um pouquinho melhor como que funciona esses níveis dos fones de ouvido. E como a gente está falando de fones de ouvido, vamos voltar aqui para os ajustes para outra configuração relacionada a fones de ouvido. Clicando em ajustes, acessibilidade, toque, vá lá para baixo e clique em áudio das ligações. Como vocês podem ver, o meu tá no automático, então sempre que alguém me liga, o som dessa ligação vai para os meus AirPods se eu tiver com AirPods, ou ele vai ficar a ligação normal aqui para eu usar no aparelho. Porém, você pode mudar esse áudio das ligações para sempre que alguém te ligar, esse áudio ir automaticamente pro Bluetooth, headset Bluetooth, que é no caso o fone de ouvido, ou o alto-falante. Então, se você é uma pessoa que está sempre com fone de ouvido, sempre atende a sua ligação no fone de ouvido, você pode habilitar essa opção para ligação e automaticamente para os seus fones de ouvido. Então, sempre que alguém te ligar, você não vai precisar mudar essa configuração ali na página principal da ligação. Então, facilita bastante a vida também. Eu vou continuar com o meu no automático, porque eu não uso tanto fone de ouvido, mas eu acho que é uma configuração muito boa pra gente saber. E além disso, você pode clicar aqui em atender automaticamente e habilitar essa função caso você queira que o seu celular atenda as ligações automaticamente para você. No meu caso, eu prefiro eu mesmo atender. Então vamos voltar aqui para onde a gente estava. Clicando aqui no toque para voltar e voltando para acessibilidade, clique em áudio e visual aqui embaixo. Essa opção aqui de cancelamento de ruído é uma ótima configuração para você ter sempre habilitada no seu iPhone. Assim, as pessoas falando com você na ligação vão poder te ouvir melhor, porque o cancelamento de ruído reduz o ruído ambiente nas ligações telefônicas quando o receptor está encostado no ouvido. Então, no caso, quando você está com seu celular no ouvido, ele reduz o som ambiente, então barulhinhos que você tem na sua casa, por exemplo, melhorando a qualidade da ligação. E agora, se você gosta de ajustes para se manter o mais privado possível, vá em ajustes. Então, vamos voltar aqui para os ajustes principais.
clique em Safari, clique em Câmera e deixe essa opção aqui de perguntar habilitada, ou perguntar ou negar. Assim, sempre que um site quiser acesso à sua câmera, vai aparecer uma mensagenzinha antes perguntando se você quer permitir esse acesso. Ou você pode negar para nunca permitir o acesso à sua câmera, ou permitir para sempre permitir. Eu acho que perguntar é a melhor opção, porque se você estiver num site que realmente precisa da sua câmera, você pode simplesmente permitir. E você pode fazer a mesma coisa, voltando aqui, você pode fazer a mesma coisa com o microfone, colocar também para perguntar, negar ou permitir, e depois com a localização. Então também, mesma coisa, perguntar, negar ou permitir. Eu também deixo essa opção no perguntar, porque várias vezes você está num site e precisa da sua localização para ver, por exemplo, uma área de entrega para o seu pedido, coisas desse tipo. Então, eu acho que o perguntar é ótimo para essa opção. Mas eu não gosto de deixar nenhum deles no permitir, nem a localização, nem a câmera, nem o microfone. E essas são as configurações que eu sugiro que você mude no seu iPhone. Se você gostou do vídeo, não esqueça de me dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.